Eu tenho um copo aqui e esse daqui tá a 30 graus Celsius e esse está a 25. Como eu falei, se você tá, por exemplo, a temperatura do seu corpo, quando você pegar a temperatura do seu corpo, você vai sentir esse copo mais frio. Por quê? Porque a temperatura do seu corpo é maior, correto? Mas quando eu toco, é, quando você vai tocar, quando você toca, você tem a sensação de frio, correto? O frio, se você vai fazer o Enem, se você vai fazer vestibulares, tira da cabeça, o frio não existe. O frio é apenas uma sensação. Ele é uma sensação. Como assim uma sensação? Uma sensação de que algo está em uma temperatura menor do que a sua. Tá bom? Tá em uma temperatura menor do que a sua. E agora, o que a gente vai conseguir localizar aí? Bom, esse corpo, ele naturalmente vai querer dar energia térmica para esse outro corpo, correto? E esse processo de uma energia térmica sair desse corpo para esse, a fim de que ambos atinjam, por exemplo, 29 graus, o equilíbrio térmico, isso daqui é chamado de calor. Pelo amor de Deus, decorem, lembrem, tenham isso na cabeça. Calor é energia térmica em movimento. Vou anotar aqui para vocês. Calor, o que o calor é? Energia térmica em movimento. Tenham isso na sua cabeça, lembre-se disso. Calor, energia térmica em movimento. Simples. Nunca esqueçam disso. Calor, energia térmica em movimento. O Enem cobra muito esse conceito de calor. O que é o calor? Calor, energia térmica em movimento. Bom, agora vocês sabem o que vai ser a energia térmica. Vocês sabem o que é a temperatura, correto? Vocês sabem o que é o calor. E eu quero também que vocês entendam o que é o equilíbrio térmico, correto? O equilíbrio térmico, ele vai ser nada mais do que dois corpos, eles naturalmente quererem entrar em equilíbrio térmico. Por quê? Porque a lei da física, essa lei extremamente dura e real, é que os corpos, eles tendem a entrar em equilíbrio. Eles têm a energia, o calor, ele vai da área mais quente para menos quente, entende? Essa transição de energia. Tenho isso em concentração. Então o equilíbrio térmico vai ser logicamente quando dois corpos eles estiverem temperaturas iguais. Essa tendência, tá bom? Agora, como esse calor ele vai ser transferido? Essa é o que a gente vai ver agora, as três formas. A primeira forma, condução. Condução. A segunda forma, a gente vai ter a irradiação. E a terceira forma, a gente vai ter a convecção. Convecção. Bom, o que é a condução? Repare, se eu pegar um pedaço de metal, melhor que eu vou trocar até a cor aqui para vocês entenderem muito bem o que eu quero dizer. Peguei esse pedaço de metal e aqui eu vou acender fogo, tá bom? Acendi fogo. Suas partículas internas, elas naturalmente vão começar a ficar mais agitadas, correto? E essas partículas que estão aqui bonitinhas, tá vendo? O que vai começar a acontecer? Essas outras partículas vão começar a ficar doida. Vai começar a ficar doida, vai começar uma a bater na outra. Tá todo mundo quietinho aqui, aí essa vai colidir com essa, que vai colidir com essa, e aqui no final
você vai ver, tá? Vai todo mundo começar a ficar muito doidão, muito agitado. Por exemplo, quando você tem uma panela de metal, aqui você tem uma panela e tem esse cabo que também é de metal, você vai sentir que aqui está em alta temperatura. Por quê? O processo que fez com que essa, poxa, acabei de esquecer o nome disso. Bom, o processo que fez isso daí ficar quente, ele é chamado de condução, tá bom? O que é irradiação? Bom, usando o mesmo exemplo, o fogo. Existem o que? Existem formas de onda eletromagnéticas. Eu gravei um vídeo sobre ondulatória, se vocês tiverem interesse. Ele vai estar aí no meu canal, vou deixar ele também na descrição. E só correr lá, é um vídeo bem completo. Existem formas de ondas eletromagnéticas. Eletromagnéticas. Bom, o que essas ondas eletromagnéticas? Elas vão variar devido à frequência e o comprimento de onda, e isso vai dar uma velocidade, correto? E cada é, quando você vai tocar, quando você toca, você tem a sensação de frio, correto? O frio, se você vai fazer o Enem, se você vai fazer vestibulares, tira da cabeça, o frio não existe. O frio é apenas uma sensação. Ele é uma sensação. Como assim uma sensação? Uma sensação de que algo está em uma temperatura menor do que a sua. Tá bom? Tá em uma temperatura menor do que a sua. E agora, o que a gente vai conseguir localizar aí? Bom, esse corpo, ele naturalmente vai querer dar energia térmica para esse outro corpo, correto? E esse processo de uma energia térmica sair desse corpo para esse, a fim de que ambos atinjam, por exemplo, 29 graus, o equilíbrio térmico, isso daqui é chamado de calor. Pelo amor de Deus, decorem, lembrem, tenham isso na cabeça. Calor é energia térmica em movimento. Vou anotar aqui para vocês. Calor, o que o calor é? Energia térmica em movimento. Tenham isso na cabeça, lembre-se disso. Calor, energia térmica em movimento. Simples. Nunca esqueçam disso. Calor, energia térmica em movimento. O Enem cobra muito esse conceito de calor. O que é o calor? Calor, energia térmica em movimento. Bom, agora vocês sabem o que vai ser a energia térmica. Vocês sabem o que é a temperatura, correto? Vocês sabem o que é o calor. E eu quero também que vocês entendam o que é o equilíbrio térmico, correto? O equilíbrio térmico, ele vai ser nada mais do que dois corpos, eles naturalmente quererem entrar em equilíbrio térmico. Por quê? Porque a lei da física, essa lei extremamente dura e real, é que os corpos, eles tendem a entrar em equilíbrio. Eles têm a energia, o calor, ele vai da área mais quente para menos quente, entende? Essa transição de energia. Tenham isso em concentração. Então, o equilíbrio térmico vai ser logicamente quando dois corpos eles tiverem temperaturas iguais. Essa tendência, tá bom? Agora, como esse calor ele vai ser transferido? Essa é o que a gente vai ver agora, as três formas. A primeira forma, condução.
condução. Na segunda forma, a gente vai ter a irradiação. E a terceira forma, a gente vai ter a convecção. Convecção. Bom, o que é a condução? Repare, se eu pegar um pedaço de metal, melhor que eu vou trocar até a cor aqui para vocês entenderem muito bem o que eu quero dizer. Peguei esse pedaço de metal e aqui eu vou acender fogo, tá bom? Acendi fogo. Suas partículas internas, elas naturalmente vão começar a ficar mais agitadas, correto? E essas partículas que estão aqui bonitinhas, tá vendo? O que vai começar a acontecer? Essas outras partículas vão começar a ficar doida. Vai começar a ficar doida, vai começar uma a bater na outra. Tá todo mundo quietinho aqui, aí essa vai colidir com essa, que vai colidir com essa, e aqui no final você vai ver, tá? Vai todo mundo começar a ficar muito doidão, muito agitado. Por exemplo, quando você tem uma panela de metal, aqui você tem uma panela e tem esse cabo que também é de metal, você vai sentir que aqui está em alta temperatura. Por quê? O processo que fez com que essa, poxa, acabei de esquecer o nome disso. Bom, o processo que fez isso daí ficar quente, ele é chamado de condução, tá bom? O que é irradiação? Bom, usando o mesmo exemplo, o fogo. Existem o quê? Existem formas de onda eletromagnéticas. Eu gravei um vídeo sobre ondulatórias, se vocês tiverem interesse. Ele vai estar aí no meu canal, vou deixar ele também na descrição. E só correr lá, é um vídeo bem completo. Existem formas de ondas eletromagnéticas. Eletromagnéticas. Bom, o que essas ondas eletromagnéticas? Elas vão variar devido à frequência e o comprimento de onda, e isso vai dar uma velocidade, correto? E esse... Bom, galera, acabou tendo um carro passando aqui com som e vou voltar aqui na explicação. Bom, ondas eletromagnéticas vão ser ondas que eles vão variar um campo elétrico e um campo magnético, e a variação desses dois vão se autogerar, correto? E o que uma onda tem? Uma onda tem uma frequência e ele tem um comprimento, correto? Rapidamente aqui, bom, o que vai ser o comprimento da onda é esse tamanho aqui, tá vendo? Essa distância aqui ela é chamada de comprimento de onda. E a frequência vai ser a quantidade que a onda vai se repetir por segundo, tá bom? Então aí o que a gente vai ter? A gente vai ter vários tipos de ondas eletromagnéticas. Dentro desses tipos a gente vai ter a onda infravermelha. O que é uma onda infravermelha? O infravermelho, né? O infravermelho, ele basicamente é a onda de calor. Por exemplo, aqueles óculos doidos de guerra que você vê o pessoal usando, aí tem tipo aqui um bonequinho aqui, sabe? E esse bonequinho, ele tá cheio de marcas vermelhas aqui. Isso daqui é um óculos que ele consegue ver o infravermelho. Ou seja, sempre que tem uma liberação de calor, você vai ter uma liberação de onda infravermelha. Nesse ponto, então, levamos o quê? O fogo, ele é uma liberação de calor. Essa liberação de calor, ela libera, logicamente, aqui, ondas. Essas ondas são do tipo infravermelho. Essa onda infravermelha, ao tocar no material, começa a atiçar suas partículas, deixando elas em agitação, e logicamente isso daqui é uma energia térmica, né? E basicamente então a gente tem aí a forma de propagação por irradiação, tá bom? E agora a gente tem a convecção. O que é a convecção? Bom, o exemplo mais famoso e o melhor exemplo, né, é o caso do ar-condicionado. Bom, a convecção não é muito bem um meio de propagação, mas uma propriedade da natureza. Bom, quando você vai jogar o ar-condicionado, ele começa a jogar aqui o ar gelado, correto? Bom, logicamente, dentro da propriedade da matéria, a gente vai ter o quê?
Quanto mais frio, mais juntas estão as moléculas. Por quê? Porque elas estão com menos energia térmica, logo estão num grau menor de agitação molecular, correto? Então aqui elas estão juntinhas e esse ar, por estar mais junto, ele está denso, correto? Se ele está denso, e aqui eu estou propagando uma energia, um ar frio, um ar denso, e aqui eu tenho um ar quente, logicamente dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Então, esse ar frio ele vai se transferir para baixo, esse ar quente vai se transferir para cima. Logicamente, isso daqui vai gerar um movimento. Esse movimento ele vai fazer com que haja uma troca de calor. Então, dessa forma, existe o processo de convecção. É por isso que o ar-condicionado ele fica em cima. Se você fosse deixar o seu ar-condicionado embaixo, você teria a seguinte situação. Bom, você vai ter aqui esse quadro e você vai ter o ar-condicionado aqui. Bom, esse ar denso, ele já vai começar embaixo. Ou seja, você não vai ter então aqui um esfriamento do seu quarto bem mais demorado. Por quê? Porque não vai ter esse processo de convecção no qual vai ter uma troca de calor desses dois tipos de massa de ar, correto? Bom, essa foi aí a explicação de hoje. Bom, tem a fórmula sim, mas isso vai ser só se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, deixa aquele like e eu vou fazer a parte 2 mostrando a fórmula da quantidade de energia que vocês vão ver que vai ter o quê? A gente vai ter o ΔT vezes o calor vezes a massa, correto? Então, obrigado. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Até a próxima. Valeu!